Então, boa noite para todo mundo. A gente está... Deixa eu ver só uma coisa aqui, a hora. Estamos na hora, sim. Então, vamos fazer uma prece. Alguém gostaria de fazer a prece aí? Maurício, Yolanda, Grace? Ok. Então, eu vou fazer a prece, tá? Vamos agradecer imensamente a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e que essa nossa reunião de mente, de coração, possa nos auxiliar em nossa vida, no nosso aprendizado das coisas da nossa alma, nos nossos entendimentos mentais, que isso fortaleça a nossa fé e que isso traga para nós um pouco de evolução espiritual. Que Jesus e os bons amigos que nos intuem estejam conosco, graças a Deus. Muito bom. Então vamos lá. Na aula passada, vocês lembram que a gente falou dos casos, né? Que a Joana nos coloca aqui nessa planilha? Isso. Então, vocês lembram disso que nós discutimos na aula passada, e é um material bastante interessante, porque nos dá muita informação, que são a questão dos níveis de consciência, a lucidez do nível da consciência, o nível de despertamento de lucidez da consciência. Então, ela coloca que a gente tem 3 fases, mas na verdade não são 3 fases, são muito mais, mas ela separa em 3 fases, que é bem didático, né? Só recordando. A fase A é como você reage diante de si, ou seja, o despertamento de consciência deveria promover primeiro em você alguma sensação, alguma percepção, algum tipo de conhecimento, algum tipo de transformação, ou no mínimo um desejo forte de que algo disso acontecesse. Ou seja, como você reage diante de ti. Né? Essa é a percepção das sombras, da sua bagagem, é um processo de reflexão, principalmente a reflexão. O processo de despertamento ele deve trazer sempre a nós reflexões. Todo o processo de despertamento daqui e o resto da nossa existência sempre nos trará alguma reflexão. Por quê? Porque se você pensar em despertamento, concorda que você está falando de fases, mudanças, ou pelo menos se deparar com uma possibilidade de mudança, sempre. Então, se você se depara com uma possibilidade de transformação, de mudança, de compreensão, o que seja, e essa questão do despertamento da consciência é uma coisa muito abrangente, né? Abrange muito mais coisas do que está escrito aqui. Se você se depara, sempre você vai ter reflexão. Isso é muito interessante. E tem um palestrista espírita que eu gosto muito, eu me baseei muito nele, ele fala uma coisa assim, olha, a gente vai entrar num processo de despertamento, vai passar por uma segunda fase, por uma terceira, por uma quarta, e assim vai, sucessivamente. Inclusive, acho que hoje a gente vai ter tempo de falar um pouco disso, baseado nas bem-aventuranças de Jesus, que ele vai mostrando para a gente algumas fases. E ele fala, depois que você passar por tudo isso, chegar no nível lá em cima, o máximo que você imagina que hoje, ele vai falar, essa é a grande primeira fase, depois tem mais. Então a gente imagina assim que a coisa não tem fim, né? E isso é maravilhoso você pensar. Porque se você pensar que fala assim, vai ter um dia que tem fim, não faz sentido. Faz sentido você estar sempre aprendendo, evoluindo, progredindo. Esse é o processo, né? Então aqui é o primeiro passo. O primeiro passo de um despertar de consciência, e por ser um despertar de consciência, não pode ser diferente. Sempre vai ser você consigo. Porque é o seu ligar a chave, né? Se você não ligar essa chave, se não tiver essa energia que chega diferente em você, você não parte para B, nem para C, nem para D, nem mais nada. Isso tem que ficar muito claro para a gente, tá? Estou só dando uma recordada aqui. E se tiver dúvida ou qualquer coisa, quiser colocar, fiquem à vontade. Depois que você sai disso, né? Antes de sair disso, vamos pegar só essa parte amarela que está aí. Não sei se o Maurício vê a cor amarela. Não vê, mas eu vou dizer. Depois do ABC, você vai ver assim, no primeiro caso, torna-se essencial a análise cuidadosa a respeito das reações emocionais diante dos desafios. Então, ele está dizendo assim, olha que interessante. O primeiro processo que você vai perceber que é um despertar de consciência, e você pode perceber isso no momento, no tempo,
um pouco depois, nunca um pouco antes, mas é no momento ou um pouco depois, ou de algum tempo, você vai perceber, olha, as coisas estão meio diferentes comigo, eu estou percebendo que eu estou vendo as coisas um pouco diferente, que eu estou tendo mais cuidado, que você vai perceber algo acontecendo diferente com você, não tem como, porque é um despertar de consciência, consciente, não é inconsciente, é consciente. Então ela diz, e quais os primeiros aspectos que você vai perceber? As questões emocionais, porque é o primeiro impacto. As questões emocionais, vamos pensar assim, não é uma maneira correta, mas simbolicamente. As questões emocionais ou as questões afetivas é como se eu fosse o filho mais velho, mas o mais dependente. É mais velho por quê? Porque ele está muito antes da razão, está muito antes da inteligência, ele está no lado do animal, né? E depois chega no racional. Então ele é um antigo, mas ele é muito dependente. Por ser um antigo, ele está muito enraizado, preso às coisas antigas, a nossa animalidade, as nossas perturbações emocionais, as nossas confusões, tudo isso que a gente sabe. Então ele é muito dependente, mas é o primeiro que precisa ser acionado, trabalhado, é o primeiro que precisa ser conscientizado, ou seja, o despertar da consciência para o foco. Então vamos sempre pensar assim, de uma forma simples. A consciência, o despertar de consciência é sempre quando você toma conta de si, de você mesmo. É quando você tem foco. Se você tem foco, você tem consciência. De uma forma simples olha, eu preciso estudar alguma coisa aqui que é importante para mim. Então você vai pegar aquilo, vai estudar, vai gastar seu tempo, vai focar naquilo. Isso é estar consciente. Simples assim. Agora, quando você fala de interior, de emoção, quando você fala de evolução espiritual, também é assim, só que de uma forma muito mais diluída, porque as coisas são muito mais complexas. Não é simplesmente pegar um material, focar, estar consciente para estudar aquilo e aprender. Não, é muito mais complexo. É você buscar dentro de você as sombras, as bagagens, tudo que você tem interior. Interior. Isso não é fácil, porque você não vai perceber também o seu interior assim dessa forma, porque você nem pode, você não tem competência espiritual para abarcar grandes dificuldades que você viveu em outras vidas. Então, começa com as coisas daqui, da vida atual. E esse é o primeiro despertar. Depois você tem o quê? Você tem qual é o despertar que envolve o próximo. Que envolve o próximo. Vamos lá. Então, diante do próximo, serão resultado do hábito e como enfrentar situações inesperadas. Aí é a relação. Existe hoje no mundo comum, com raríssimas exceções, segurança pessoal. A maioria é de insegurança. A insegurança pessoal promove nas relações muita situação de pé atrás, de desconfiança, de agressão, de reação. É muito comum as reações, a percepção equivocada. Mas isso não é de um nem de outro, são de todos. Vocês imaginam um grupo que se relaciona onde as pessoas estão sempre com o pé atrás, estão sempre preocupados com o que o outro pensa, com o que o outro pode falar, com o que o outro vai te julgar, mas o outro pensa isso também de você, e você pensa do outro, o outro pensa de você. Como seria a relação desse grupo? Agora, pensa diferente. Como seria a relação desse grupo se todos falassem abertamente, educadamente, com dignidade e com o intuito sempre de ajudar o outro? É outro mundo. Dá para entender que está vivendo em mundos diferentes? Mundos diferentes. E a gente percebe que essa insegurança pessoal afeta todos os meandros de relacionamento do mundo. A relação no trabalho é muito forte, a competição, né? Comparação. A relação familiar é muito comum, esse processo de, por mais intimidade que existe, as pessoas têm insegurança de se abrir, né? Porque a pessoa não abre para ela, não passou pelo sistema da letra A, vamos dizer assim, o primeiro despertar, é muito difícil ela fazer isso com os outros. Então, existe uma certa insegurança forte também, mesmo na relação familiar. Então, a primeira coisa, o que é um indivíduo tranquilo? A primeira coisa que o indivíduo tranquilo é porque ele é portador de confiança em si mesmo. Mas por que ele é portador de confiança em si mesmo? Porque ele trabalhou aqui,
como se reage diante de si próprio. Está vendo como uma coisa segue a outra? Você não vai trabalhar com o próximo de uma forma satisfatória, e não estou dizendo que não vai, porque você deve sempre trabalhar ao próximo com o mínimo que você tenha, se esforçando para fazer alguma coisa, porque uma coisa não é totalmente excludente. Você está aqui, mas você está aqui, e você está aqui também, mas você vai perceber que se você não tem o mínimo de evolução aqui, você vai ter muita dificuldade aqui. Então, quando você olha para o lado de cá, você vai ver que tem que ter uma confiança em si mesmo. Não é total, mas tem que ter alguma confiança em si mesmo. Né? Por quê? Porque ele sempre está com a insegurança pessoal atormentado. Com a insegurança pessoal, você está sempre atormentado, com dificuldade de falar, de ouvir, né? Não age com serenidade. Então, tudo isso aqui nós falamos na aula passada é o segundo tópico. Mas aí, em algum momento, você vai para o terceiro tópico. Quando a gente coloca dessa forma didática, e às vezes não tem jeito de falar diferente, dá a impressão assim, tem o A, o B e o C, então vai fazer o A, depois vai fazer o B. Não é assim. Você, na verdade, você acaba trabalhando com todos os três, mas sempre você vai perceber que a evolução deles é muito lenta, porque muitas das vezes o B fica defasado porque o A não foi completado, não completado total, mas não foi satisfatório. Não teve um trabalho satisfatório dentro de si. Então você não tem muito a oferecer. Você vai fazer o esforço, mas só vai ficar muito no esforço. E quando você fala do C, aí nós estamos falando de um outro nível. É o nível daquele que serve, é o doador. Né? Então, só estou recordando isso aqui da aula passada para a gente entrar no espírito. Né? Aqui faz-se doador, livre de exigências. Pronto, ele não exige nada de ninguém. Ele já assumiu uma posição, ele já passou pelo ar, ele já conhece as suas dificuldades e as suas potências. E qual é o nome da virtude para quem conhece as suas dificuldades e as suas potências? Vocês sabem? Qual o nome da virtude? Para quem conhece realmente as suas dificuldades e as suas potências, não estou falando 100%, mas que conhece em geral. Humildade. Esse é o nome da virtude. Humildade que a gente confunde com um monte de coisa. Mas humildade, de fato, é eu sei e sei que não sei. Pronto. Isso é humildade. É assim que é. Então, quando você pensa em Jesus, vamos dar um exemplo aqui. Quando você pensa em Jesus, Jesus dizia muitas vezes, né? Quando falavam alguma coisa, não. Mas quando falava mestre, ele falava, eu sou o mestre. Né? Ele sabia que ele era o mestre. Quando os fariseus tentavam pegar Jesus, e mais no final da sua jornada, quando falava que ele era o Messias, ele falava, eu sou o Messias. E ele fazia colocações que levou ele à cruz. Ele já sabia que isso ia acontecer. Mas estava no momento. Antes disso, não. Então, antes disso, ele trabalhava mais isolado, com seus discípulos, e mudando de cidade para cidade, porque ele sabia que tinha que ter um tempo para até chegar onde ele chegou. Mas ele era humilde. Ele sabia quem ele era. E ele não negava isso. Né? E ele sabia também quem ele não era. Ele não era o Pai. Ele era Jesus. Né? Então, essa é uma coisa importante. E nós precisamos saber quem nós somos. Tem uma coisa bonita de um filme que eu vi, não é um filme ruim, é um filme bom, agradável. Sabe aquele filme assim, meio café com leite, que você assiste e fica assim feliz? Que bom, que filme legal, filme bom. Chama Entrevista com Deus. Né? Normalmente esses filmes americanos, quando fala disso aí, é mais filme mais evangélico, com esse tom mais assim de Bíblia, mas não tem problema, foi muito até bem feito o filme. Mas tem um momento que eu acho muito interessante, que tem tudo a ver com a humildade aqui, é que o rapaz está fazendo uma entrevista com Deus. E Deus está aparecendo como um homem para ele aqui na Terra, conversando com ele. Em algum momento, Deus fala com ele e fala assim, mas como que eu vou acreditar? Para mim, eu estou vendo você como um homem. Aí Deus olha para ele e fala assim, e eu vejo você como divino. Deus olha na essência dele. Olha que coisa incrível. Isso é muito lindo. Né? Isso é muito lindo. E eu entendo que é assim mesmo. Deus nos olha como um ser divino, né? Com a centelha divina, que está em fase de evolução, em aprendizado. E por isso a gente erra e acerta. E às vezes, em determinados níveis em que nós estamos, mais erramos. Erramos no sentido de que nós não estamos de acordo com a lei completamente. Né? É como você falar para uma criança assim, que está no início da jornada no curso primário, não é primário, como é que fala, meu amor?
No início, fundamental, no início. Você dá um problema complexo para a criança não faz. Você fala assim, você errou. Não é muito correto falar isso. Você vai dizer, você ainda não atingiu esse nível para fazer isso. Então, o nosso nível é o nível de criança no sentido que nós estamos no começo da nossa jornada. Nós estamos num planeta de expiação em prova, saímos de primitivo e já estamos aqui. Né? Então, quando a gente fala aqui, quando a gente erra, né, é uma maneira de dizer. A gente tem que começar a assumir. Eu tenho um Deus dentro de mim, no sentido que eu tenho uma centelha divina, e eu estou num processo de evolução. E nesse processo de evolução, eu tenho muito a caminhar para atingir um grau melhor, muito a caminhar. E nessa caminhada, eu vou cometer equívocos e vou acertar. E nós estamos na era dos equívocos. A gente está na era dos mais equívocos que acerto. É um grande feito. Nós já estamos tentando entender as coisas. Isso já é um grande feito. É raro. Porque se você pegar a grande maioria das religiões, elas nem chegaram nesse nível de tentar entender as coisas. E não quer dizer que isso seja melhor ou pior. Quer dizer que não estão. Porque, às vezes, pessoas que estão sem religião atingem uma espiritualidade maior que qualquer um. Então, é assim, só para a gente entender que não é preconceito algum. Tá? Muito bem. E aí, lembra também uma coisa importante nessa parte aqui, que ele fala que cada ser humano é uma incógnita a ser coacenada por ele próprio. Olha que interessante. Cada ser humano é uma incógnita, porque cada um é diferente. Não existe ninguém igual. Nem espiritualmente, e nem encarnado, nem desencarnado. Cada um é de um jeito, cada um tem potenciais e dificuldades em fases completamente diferentes, experiências diferentes. Por mais que você agrupe as experiências, como nós fizemos na aula passada, lá dos 4 9 verdades, por mais que você agrupe as experiências em caixinhas, quem está experienciando determinadas coisas é totalmente diferente de um outro. Lembra que eu falei que existe a dor, mas o sofrimento varia num nível de escala absurda para cada um? Cada um vive de um jeito diferente aquilo. Então, essa incógnita que está aqui, a equação será feita por cada um. Cada um é responsável por isso. Né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula 31. Antes da gente começar, eu sempre faço a pergunta. Disso que nós revisamos, somando com o que nós falamos na aula passada, alguém tem algo a dizer, tem algo a falar, tem alguma dúvida, qualquer coisa que quiser colocar aqui? Eu tenho sim, Ruela, esse remember que a gente fez hoje, mesmo na época de Jesus, enquanto ele vivia, mesmo ele sabendo tudo sobre ele e sendo uma pessoa, um ser que era totalmente idôneo, e a crença que ele tinha, mesmo nos apóstolos, era sempre com Oi. Maurício. Oi. Às vezes, quando você fala um pouco longe, algumas palavras a gente não entende bem. Tá. Vou falar mais próximo aqui. Isso, aí melhor. Na época de Jesus, quando ele estava ensinando e pregando, ajudando os apóstolos a entender um pouco mais, a gente vê pelos filmes e lendo alguma literatura de que também ele tinha o pé atrás com todos os apóstolos, que eram pessoas ignorantes na época. Essa confiança foi acontecendo com o passar do tempo, mas assim mesmo ele sabia que ia ser traído, que iam mentir para ele, mesmo os apóstolos. Hoje, trazendo isso para os dias de hoje, mesmo a gente acreditando no potencial nosso como ser humano e procurando caminhar no bem, é muito difícil, de repente, por ser provas e expiações ainda, de a gente confiar plenamente em qualquer um ser humano, seja da família, seja amigo, seja parente. E isso tende a melhorar nessa evolução aí, nesse mundo regenerado, a confiança, o respeito mútuo entre os seres humanos? Vamos separar em duas situações. A primeira, vamos pensar assim: Jesus. A gente não entende a dimensão de Jesus, a gente sabe que é uma dimensão muito diferente de tudo que a gente conhece.
Então, quando ele ia encarnar aqui na Terra, porque ele encarnou, ele não reencarnou, quando ele encarnou aqui na Terra, todos os discípulos, ele já sabia quem seriam. Ele já conhecia todos, espiritualmente, um por um. Sabia das fraquezas, das fragilidades, sabia das potências, sabia tudo isso, acerca de cada um. Conhecia todos eles mais do que eles próprios. Então, eu imagino que ele não teve decepção com ninguém, nem com Judas. Já era um processo que ele conhecia, né? Ele conhecia. Quando ele conviveu com eles, ele deixou bem claro para eles que ele sabia que eles não eram os mais competentes, os intelectuais, não, eram pessoas simples, mas era aquilo que ele precisava para aquele trabalho. Então, eu acho assim que aquilo ficou claro para os discípulos e para ele. Quanto à nossa condição, vamos pensar então na relação de Jesus e seus discípulos, seus apóstolos, e vamos pensar em nós. Ora, Jesus sabia quem eram, as dificuldades, sabia coisas que iam acontecer, com certeza, e ele amou a todos. E por isso, mesmo aquele que o traiu, amou Jesus. A gente sabe disso. E seguem Jesus até hoje. Nosso aspecto da desconfiança não é só o próximo, é nós também. A desconfiança nasce no nosso coração por uma deficiência nossa, por uma fraqueza, por uma questão de julgamento, por uma questão de não ter ainda a luz suficiente para se entregar. Então, a gente, às vezes, vê desconfiança em coisas que existem e desconfiança em coisas que não existem, que a gente imagina, porque ainda está dentro de nós. Então, nós todos estamos no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo balaio, no mesmo caminho, com algumas variações para lá e para cá, mas todo mundo assim. E esse processo da desconfiança é uma fraqueza nossa, porque você pode conviver como conviveu Jesus com aquela situação toda, como Francisco de Assis conviveu com muitas situações difíceis, mas você se entregar às pessoas. Entende? Você se entregar às pessoas. Jesus se entregou aos judeus, e ele sabia quem eram os judeus, sabia o que eles eram, né? Sabia o que aqueles sacerdotes faziam, e ele se entregou. E qual é a consequência disso no processo? Até hoje. A gente valoriza quem? Os sacerdotes ou valoriza Jesus? O que os sacerdotes deixaram para nós, os fariseus, e o que Jesus deixou? Né? É claro que tem povos que ainda seguem aqueles fariseus daquela época e as informações que eles tinham, são afetados por aquilo. E dentro desse povo, muitos nem falam de Jesus, alguns poucos falam, alguns não reconhecem, e alguns, se você fala, ficam com raiva. Não vou entrar no mérito, mas é que eu vejo algumas pesquisas que se fazem, né? Mas tá bom. Então, a nossa situação, ela muda quando a gente muda. Quando a gente muda. Né? Quando os nossos olhos eles ficam melhores, nosso coração fica melhor, a gente começa a ver mais divindade nas pessoas. Lembra que eu falei da divindade? Quando a gente começa a ver divindade nas pessoas, nós vamos ver as coisas acontecerem de uma forma boa ou não, mas a gente vai saber lidar com qualquer uma delas. Eu imagino que é assim. Tudo bem? Tudo bem. Vamos em frente, então? Então, vamos lá. Quer colocar alguma coisa? Tá. Eu peguei aqui, só para a gente recordar e não esquecer, lá no Livro dos Espíritos, capítulo 8, da Lei de Progresso, tem um ponto que muitas pessoas dentro do próprio... Você sabe que dentro do próprio Espiritismo, às vezes eu fico assim pensando, porque as pessoas às vezes deixam passar muitas coisas importantes, que acho que não dão, passa por aquilo e não dão o devido valor. Aqui você tem uma coisa que é fundamental, essa aqui é uma chave da doutrina espírita, e que às vezes as pessoas passam batido. É quando fala do progresso moral e intelectual, né? E ele diz assim, o progresso moral vem depois do intelectual. Não é que vai ser só tudo intelectual depois tudo moral. De novo, não é assim, mas ele não vai acontecer se não tiver um mínimo de progresso intelectual. Aí ele fala, mas por quê? Ora, porque o intelectual, a razão, o discernimento, vai ajudar você a distinguir o bem do mal. Aquilo que é e daquilo que não é.
aquilo que está de acordo com as leis divinas. E quais são as leis divinas? São essas mesmo? Qual a religião que fala de lei divina? Está correta? Tudo isso é um processo de discernimento. Todo esse processo, só de reconhecer a lei divina, é um processo de discernimento. Tem um senhor, né? Eu não vou dizer senhor, que ele acho que é bem mais novo que eu, né? É Caio Fábio o nome dele. Ele já foi evangélico, ele já foi pastor, ele já foi diretor de um monte de coisa. Hoje ele não é mais, mas ele tem um canal do YouTube e ele fala muitas coisas interessantes. E hoje eu estava vendo ele falar, tem coisa que ele fala que eu não me toco, não, mas tem coisa que é muito interessante. Hoje ele estava falando assim, olha, a mulher perguntando para ele sobre as igrejas evangélicas, ele falando, olha, as igrejas evangélicas em geral estão muito perdidas. Elas estão embasadas no Velho Testamento, deixou Jesus de lado, e no Velho Testamento elas criam o que elas quiserem, interpretam do jeito que quiser. E acabou. E ninguém vai dizer que não, vai dizer, está na Bíblia, mas você interpreta como aquilo? E aí ele falou uma coisa que eu achei muito bonita, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui em casa, que é uma fortaleza para a gente. Ele diz assim, olha, Torá, Velho Testamento, qualquer livro espiritualista, budismo, qualquer coisa que seja, ele falou, para mim, funciona se passar por um crivo. Todos têm que passar pelo crivo de Jesus. Se não passar pelo crivo dos ensinamentos de Jesus, ele falou, não adianta, não vai para frente. É ali que está a grande chave. E aí eu coloco assim, a mesma coisa aqui, quando ele fala compreender o bem e o mal, qual é o bem? Primeiro você tem que entender. Se você não entender o que é o bem, você vai continuar fazendo às vezes o mal e está achando que está tudo bem. E isso é o que mais tem no mundo. Parece óbvio, mas não é. O que mais tem no mundo é consciente, inconsciente, por questão de conveniência ou não, ou por ignorância, as pessoas pegam coisas que são ruins, que são contrárias à lei de Deus, a lei que Jesus nos trouxe, né, as explicações, e diz que aquilo é certo, que está correto. E vice-versa. Então, o que o Kardec pergunta é como é que pode o desenvolvimento intelectual engendrar ou ser a base para você chegar no progresso moral? E ele fala, ajudando as pessoas a compreender o que é o bem e o mal. Aí, quando a gente é espírita e lê isso aqui, a gente fala, isso eu já sei, bem e mal, eu já sei. Não! É complexo. E aí ele ainda fala mais, o homem desde então, o que é desde então? Quando ele compreende, realmente, ele pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, aqui, essa questão nunca pode fugir do nosso radar. Nunca mesmo, nunca pode fugir do nosso radar. Porque a gente precisa sempre pensar, eu preciso desenvolver uma maneira intelectual, que aqui está falando, uma maneira intelectual, né, dentro da doutrina, dentro de Jesus, o que for, né, não precisa ser espírita, dentro do evangelho, como a gente quiser, eu preciso desenvolver uma maneira que me garanta minimamente saber que eu sei o que é o bem e que eu estou trabalhando a favor do bem, em direção do bem. Porque senão a gente pode fazer algo a vida inteira e quando chegar do outro lado, falar, você se equivocou. E a gente fala, nossa, né? Então isso aqui nós não podemos perder de vista, ok? Vamos lá. Pode. A Grace quer fazer um comentário aqui. Maurício, aqui, em relação ao que você questionou aí dessa questão da gente não confiar nem muitas vezes dentro da própria família, ter algum tipo de desconfiança ou não, vamos dizer assim, não aquela confiança plena. E hoje nós estávamos de manhã no nosso estudo falando sobre uma página do Emmanuel que se chama No Reino Interior. Isso. E ele coloca umas coisas muito interessantes, que ele coloca o seguinte, que ainda no nível que nós estamos, mesmo sabendo que o Evangelho de Jesus, pelo mundo inteiro, que nos lugares mais longínquos que existe pelo menos, se não se fala de Jesus, mas dentro de todos nós existe aquela centelha divina, aquele sentimento que existe um poder superior a nível de espiritualidade. Então, ninguém no mundo está desprovido, órfão desse sentimento.
né? Mas aí o Emmanuel coloca que, por enquanto ainda, mesmo nós, aqui trazendo para a nossa realidade, mesmo que nós saibamos, tenhamos consciência do Evangelho de Jesus, que já tenhamos lido 1000 vezes, né? Do meio para frente, da frente para trás, de cabeça para baixo, que a gente compreenda, mas ainda vai ser muito difícil. É difícil e é uma coisa lenta e difícil a gente conseguir colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E isso implica em quê? A humildade que ela colocou, a empatia, a fraternidade, é você saber se colocar no lugar do outro, ter essa compreensão, isso tudo ainda vai demorar. É bom que a gente já se toca para essas necessidades, já tenha consciência, mas ainda não conseguimos colocar 100% em prática. E o Emmanuel comenta uma coisa muito interessante, que essa dificuldade diminui quando aquelas pessoas, né, que são afeiçoadas a Jesus, que são discípulos de Jesus, no sentido assim, de ter afeição por Jesus, de querer, de fato, com sinceridade, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Aí ele coloca, quando a pessoa tem essa disposição dentro de si, ela já consegue colocar algumas coisas imediatamente em prática. De vez demorar muito tempo para colocar em prática coisas que às vezes até entende tudo mais, mas se não tem essa afeição por Jesus, vai demorar muito, que mais cedo ou mais tarde todos nós, é a lei de Deus, todos nós iremos evoluir, né? Mas quando nós temos essa afeição a Jesus, já se torna mais fácil você já ir colocando que seja pequenas coisas em prática. Então, veja só o que você colocou. Às vezes a gente não tem essa confiança, muitas vezes a gente não consegue, mesmo no núcleo mais íntimo. Então, cabe a nós o quê? Tendo essa consciência, procurar trabalhar de acordo com os ensinos de Jesus. Fazer a nossa parte. Se o outro não quer, aquela história do Buda, já que nós citamos Buda, né, quando o Buda estava lá pregando com várias pessoas, chega uma determinada pessoa e ofende, xinga o Buda, e ele fica sereno, olhando. Aí até que a pessoa, o homem, se desgasta tanto e não viu uma reação dele, chama ele de covarde, de tudo quanto é nome, o homem vira as costas e vai embora, que viu que não ia, o Buda não iria entrar na vibe dele ali. Aí o discípulo dele pergunta, mestre, mas ele falou tanta coisa, tanta injúria com o senhor não falou nada. E aí ele coloca uma coisa muito interessante. Se você tem algo de bom, alguma coisa, uma joia, uma coisa valiosa, que para você aquilo é sincero, é valioso, você oferece para a pessoa, para alguém, e essa pessoa não quer. Não quero. Simplesmente não quero. O que você deve fazer? Você vai jogar fora? Vai fazer o quê? Não, aí ele fala, aí o discípulo responde, não, vou ficar para mim. Isso é uma coisa valiosa, né? Então, e o Buda coloca com muita serenidade o seguinte, que as coisas ruins também. Se alguém te ofende, se alguém te magoa, tudo, né? E se você simplesmente, eu não quero, isso não é para mim, não me pertence, deixa, fica com a pessoa que fica com aquela negatividade, né? Esse é um caminho para que a gente possa começar a gente se melhorar. A gente, no núcleo, né, como se coloca, como que eu vou fazer para acreditar, confiar? A gente faz a nossa parte, se está dentro de nós, você não vai deixar de ser uma pessoa boa, uma pessoa que confia, que acredita, porque você sabe que, geralmente, no grande parte, as pessoas não são assim. Se você é bom com alguém e alguém não te retribui, problema do outro. Você não vai deixar de fazer algo de bom porque o outro não faz, não quer, não aceita.
Não quer porque não quer, ponto final. Então, essas coisas que a gente precisa, e o Emmanuel coloca muito belamente, ele fala, se nós formos, sinceramente, nem não coloca assim, você vai seguir 100% a Jesus, que nós ainda estamos muito aquém disso, mas se nós já temos afeição por Jesus, a gente não vai macular o nosso interior por conta do nosso entorno. Seja ele em sociedade, seja no seu trabalho, seja na família, seja no seu relacionamento, seja o que for. Você tem que fazer o seu melhor. Tem que se colocar sempre o seu melhor. E aí o outro é o outro, né? Então, eu não sei se isso traz uma compreensão melhor de como a gente encarar essa situação, né? De estar no meio de um contexto que você percebe que às vezes você até se esforça, mas não existe aquele retorno. Aí o que você faz? Continua, faça. É interessante que a Grace colocou a questão de Buda, e eu ia colocar uma questão de Buda aqui, mas é um aspecto diferente. Eu queria chamar a atenção do que eu falei agora, que é você criar um discernimento para entender sobre o bem e o mal. No caso, o bem. O mal a gente já conhece. Conhecer o que é o bem, de fato. E aí, o Maurício colocou a questão da confiança. Vocês vão lembrar da aula passada que nós falamos das 4 nobres verdades. Lembra que fala das dores? Aí ele diz assim, mas tem causa, que é a 2ª nobre verdade. Qual era a causa? Vocês lembram da causa? A causa de todas as dores? Vocês lembram qual era a causa? Não. Qual era a causa? Quem lembra aí? Primeira nobre verdade, né? Você tem dor. Aí depois a gente coloca todas as dores, as 4 dores. Depois vem a segunda, ele fala, existe a dor. Aí ele fala, mas também existe o quê? Que ele sabia. A causa. Né? A causa. E a causa, ele vai explicar que é o desconhecimento das leis universais. Lembram disso? É isso aqui, gente. É disso que nós estamos falando. Se a gente não tem um poder de escolher, né, pode escolher, quer dizer, não tem um poder de escolher de forma a entender bem o que é o bem e querer seguir para lá, significa que a gente não conhece as leis universais. Mas nós, espíritas, estudamos sobre isso. Nós falamos de reencarnação, de mundo espiritual, comunicabilidade. Falamos sobre o mundo espiritual, os espíritos que ajudam, que não ajudam, que atrapalham, umbral, tudo isso que a maioria das religiões não tem, nós temos. E se nós temos isso, significa que para nós é mais fácil compreender isso e mais fácil compreender o quê? Os outros. Por que o outro fez isso comigo? Por que o outro cometeu isso aqui? E por que às vezes eu... Quer dizer, tudo isso está na relação de compreensão das leis. Por que tem injustiça? Não tem. Por que tem guerra? Tem. Por quê? Tem uma razão. Todo o conhecimento da lei, com mais profundidade, mais profundidade, mais profundidade, vai nos mostrando como é que as coisas funcionam e por que funcionam. Então, esse é um processo, quando a gente estuda espiritismo, que isso aqui é mais fácil para a gente, se a gente quiser. Vamos em frente, então? Aí, então, falamos um pouco das emoções, né? Falamos lá das emoções, falamos um pouco da razão, explicamos o processo do ABC da Joana, né, a necessidade, e um pouquinho do processo de amadurecimento moral. Então ela diz assim, logo se apresenta o desafio do amadurecimento moral. Para quem? Para quem já fez algum desenvolvimento, algum conhecimento, senão não apresenta. Né? Responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras e imediatistas. Então a questão moral vai balancear para que você perceba, olha, aquilo que estava lá atrás tinha um sentido. Você estuda as leis universais, tem uma razão de ser. Só que aquilo agora tem que mudar a cara. Aquela cara não serve mais para mim, porque eu estou trabalhando a questão moral. A escala de valores rompe limites das conveniências restritivas e interesseiras para apoiar-se nos códigos da moral atemporal divina. Olha isso. A escala de valor nossa qual é? Cada um tem a sua.
E a gente define baseado em quê? Em muitas coisas. No nível que a gente está, normalmente é o quê? Interesse. Interesse pessoal. E é assim que é. Interesse pessoal vai nos perseguir na regeneração, nos mundos ditosos, ainda vai perseguir a gente muito, muito, muito. Porque é muito difícil você tirar isso de um ser que não é evoluído, porque ele é questão de sobrevivência. O interesse pessoal é questão de sobrevivência. Né? Sobrevivência em muitas eras, em muitas encarnações. Só que o interesse pessoal, ele vai fazendo que ele fique cada vez mais tênue. Sempre vai ter, mas mais tênue. Porque o interesse pessoal hoje não é chamado de interesse pessoal, é chamado de egoísmo, que é uma coisa mais forte. Então, o processo de amadurecimento moral, uma das coisas que acontece é que a escala de valores começa a mudar. Né? A escala de valores começa a mudar. Você, ao invés de querer tudo para você, você fala, não, peraí, vou ajudar alguém, dá para quebrar um galho aqui, ajudar, dá para fazer alguma coisa. Você vai começando a olhar valores diferentes que você estava acostumado. E aí você precisa começar a entender o que é o temporal e o atemporal, que a gente fala muito aqui. A lente do temporal e atemporal. Né? Porque quando você estuda, e é muito importante entender essa lente, principalmente porque a gente estuda as coisas espirituais. E, em geral, as coisas espirituais são atemporais. E se a gente não entende assim, a gente não entende o que está falando, não entende o que está dizendo aquilo, fica confuso, parece uma incógnita e não vai para lugar nenhum. Com a compreensão da reencarnação, fica mais claro e fácil compreender a atemporalidade da moral atemporal e os ensinamentos que são verdadeiros para qualquer época e para qualquer cultura ou local. Do que ele está falando? Estamos falando da moral. Mas a moral, como uma grande parte da academia, de muitos filósofos, psicólogos, estudiosos de relações humanas em geral, quando fala da moral linkada a quê? Linkada a costumes, a hábitos que mudam, que alteram, a regulamentos, muita coisa situada nesse meio, nesse meio. Mas aqui nós estamos falando de espíritos que são imortais. Então, a moral que nós estamos falando é a moral atemporal, para qualquer época, para qualquer situação, para qualquer cultura. Então, você fala assim, mas tem países que o homem que é muito rico pode ter várias mulheres, então não tem problema. A moralidade é essa. Não, não é a moralidade, o costume é esse. Mas um costume não significa que seja moral. Por exemplo, vamos falar, de novo, um exemplo que eu falo sempre, na Roma Antiga, existiam os gladiadores que matavam as pessoas e todo mundo batia palma e aquilo era uma festa. Aquilo era moral? Claro que não. Aquilo era um costume bárbaro. Então, a moral que nós estamos colocando é diferente da moral em que, em geral, as pessoas se situam como uma coisa de época, de cultura, de povo. Tá? Não. Então, quando você diz amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, é uma moral atemporal, para qualquer época. Para qualquer época. Para qualquer tipo de cultura, para qualquer uma. Quem não está de acordo com isso está fora do processo. Ele está com os valores equivocados que um dia vai ter que se ajustar. Não é Deus, não é as leis divinas que vão se ajustar aos homens. Não, é o contrário. Não importa em que nível espiritual os seres estão, atrasados ou não, algum dia vão ter que se alinhar a isso. Esta lente é poderosa, mas ela deve sobrepujar os interesses mundanos e os convencionais, para cada interesse relativo às questões temporais. Aqui nós estamos na Joana, tá, gente? Só para saber. Vencida esta etapa, a maturidade social surge naturalmente, porque autoconhecendo-se e autotrabalhando-se, o ser psicológico torna-se harmônico no grupo. É aglutinador, não é separatista, né? Compreensivo, compreende as dificuldades. Líder natural, proporcionando bem-estar em sua volta e alegria de viver. Então, é uma pessoa que gera uma empatia natural. O amadurecimento psicológico é imperativo, que surge naturalmente, ou por necessidade que se estabelece no processo da evolução. Então, ele vai acontecer. Né? Mas, para ele acontecer, as coisas que têm que acontecer antes são um trabalho muito grande de muito tempo. Vamos um pouquinho. Aqui. Esse quadrinho vocês já viram em outras situações, aqui nós estamos colocando de novo,
porque a gente está acrescentando uma outra coisa. Então, aqui nós falamos assim, os 3 pilares do desenvolvimento humano. As emoções, nós já falamos, já contamos as emoções, já falamos como que elas podem fazer para nos ajudar. A razão, senso crítico e discernimento, que nós acho que vamos entrar hoje, não sei se a gente consegue, mas o material já está aqui. A moral, que nós estamos dando uma pinçada, é a conexão com as leis morais e identificação com a temporal. E tem uma terceira coisa que está muito além de tudo isso, que se chama conhecimento, verdades. Aí as palavras, eu sempre digo assim, as palavras que nós usamos aqui, elas têm um entendimento diferente do vulgo, tá? Quando você fala aí fora conhecimento, ele estudou engenharia, ele tem conhecimento. Esse conhecimento é uma coisa diferente, tá? Esse conhecimento aqui tem a ver com verdades. Verdades. E aí estamos falando de espiritualidade, das coisas espirituais, pode ser da ciência cosmológica, da ciência da criação do mundo, tudo isso. Então, nós não temos isso desenvolvido em nós. Nós não temos. E nem tem como desenvolver, porque não é desenvolvido. As verdades você não cria. Né? Ninguém cria verdade alguma. As verdades são intuídas, elas já existem. Então, as verdades já existem na criação. E nós acessaremos a verdade depois que nós passarmos por todo esse processo aqui. E aqui não é um processo de um ano, de uma encarnação, é um processo. E um dia nós vamos descortinar. É como abrir uma cortina aos poucos. E vamos entender as grandes verdades. Verdade não é teórico. Você pode conhecer uma verdade teoricamente, mas não quer dizer que você conhece, você não tem conhecimento. Você tem entendimento intelectual. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma grande verdade teórica. O amor. A grande lei. O amor. Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Todo o resto está debaixo disso. Isso é uma verdade. Mas o que a gente conhece disso? Quase nada. A gente entende a lógica. A gente não sabe o que é Deus. A gente tem pouco envolvimento com o próximo. Normalmente os envolvimentos com o próximo são relações do dia a dia, burocráticas, relações de interesses, de necessidades, né? Relações de servir, de doar, de amar. Nós não temos, porque está falando de amor. Isso a gente não tem. E nem mesmo a nós mesmos. Né? A gente sofre pelas 4 nobres verdades, eu mostrei lá. Por que a gente sofre? Porque a gente não se ama. Essa que é a realidade. Então, a gente está muito aquém de conhecer uma verdade. Então, uma verdade, a maior verdade é essa que Jesus deixou para nós, mas a gente só conhece ela teoricamente. Então, isso aqui é um nível muito evoluído. É ruim chutar as coisas, mas eu acho que para a regeneração nós não vamos ter isso aqui, não. Embutido em nós. Isso ainda vai levar muito tempo. Então, esse é um processo em que a Joana coloca esses 3 itens, e esse aqui é um item que a gente coloca da filosofia, quando você estuda a filosofia espiritual, porque eles colocam isso num processo muito elevado, tá? Só para a gente entender. Bom, aí, aqui a gente vai entrar numa coisa que existe vídeos sobre isso, depois quem quiser pode ver, mas hoje eu não vou passar vídeo, eu vou mostrar as fases da evolução, mas no processo da mente humana, tá? A evolução como se fosse a evolução da consciência e da mente humana. Eu vou passar, deixa eu ver a hora aqui. Ok. Eu vou dar uma passada e a gente vai fazer uma coisa para ficar melhor. Eu dou uma passada e vou mandar o link do vídeo que o Maurício já viu, disso aqui, para que as pessoas vejam. Aí na aula que vem, a gente vai falar em detalhes sobre isso, com vocês tendo visto o vídeo, que aí vai ficar mais fácil. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, onde tudo começa? Então, vamos pensar assim. Vocês já devem ter lido ou ouvido falar em geometria sagrada, que é relacionada a Platão, a Pitágoras, né? Principalmente Platão e Pitágoras. E que tem umas simbologias geométricas que está relacionada ao processo de criação e de evolução. Tá? Isso a gente não aprende no espiritismo, aprende na filosofia, mas a gente vai ver que tem muita coisa a ver. Quando você pega o próprio André Luiz e vai entendendo a criação, você vai vendo que tem muito a ver.
Então, a gente divide uma circunferência que vocês estão vendo aí em duas partes. A parte de cima, que a gente considera os espíritos de luz, os evoluídos superiores. E a parte de baixo, onde estão os humanos. Tá? Então, aqui, os espíritos iluminados, os espíritos puros, os espíritos superiores, de um nível para cima. E aqui os humanos. Em geral, os espíritos ainda necessitados de reencarnar, não necessitados de reencarnar. E duas divisões. Aqui nós chamamos de dimensão espiritual e dimensões materiais. Tá certo? Aqui é o alfa, é o começo de tudo. Então, como é que começa a acontecer as coisas? Começa no início da jornada. Tem uma jornada. Né? Nós fomos criados, segundo o Espiritismo, né? Princípio espiritual e princípio material. Né? Não somos espíritos. É princípio espiritual e princípio material. Esse é o processo inicial da criação divina. O que acontece aqui no vídeo é que antes disso tem o processo que a gente chama de deliverance. É quando Deus, através do amor, começa a criar o universo. Então é importante a gente ver isso aqui. Então começa tudo aqui. A criação do princípio espiritual e material. Eles são criados e junto com esses dois, que é o princípio espiritual e material, tem uma outra força, que chama vontade. A gente está acostumado com a palavra vontade, mas aqui tem um outro sentido. A vontade é um poder divino que incorpora na jornada do princípio espiritual e material. E de que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um universo que ainda não tem praticamente nada, é o começo. É o começo. Vamos para o segundo ponto. O que acontece logo em seguida? A criação da consciência. Ora, espera aí. Se existe a criação de um princípio espiritual e um material, a vontade chega, eles vão se unir por alguma razão. Qual a razão? É uma jornada. Está aqui o início da jornada. Eles vão seguir uma jornada de evolução e aprendizado. Aí é eterno. E precisa de quê? De um local onde está registrado, né, a bússola. Qual o caminho a seguir? Onde é o porto seguro que vocês têm que seguir para essa jornada? É a consciência, porque não é na consciência que está escrito as leis, ou a lei. Lembra que a gente fala muito disso? Na consciência está escrito a lei. Qual a lei? Lei de amor. Embaixo da lei de amor você tem muitas coisas. Você tem as virtudes, você tem a bondade, a justiça, tudo isso. Então está aqui. Então colocou lá a consciência embrionário. O princípio espiritual é um embrião de espírito, a consciência, a criação é um embrião que vai passar pelo mineral, vegetal, animal e chegar no homem. Tá bom. Tudo criação aqui. Todo mundo lá na dimensão espiritual. Tá? Muito bem. Vamos em frente. Aí tem um processo já seguindo, e existe algum momento que é a criação de um campo mental. Não é o cérebro, não é a mente, é a criação de um campo mental chamado campo mental puro. Então a consciência se junta a esse campo mental. Então o que você tem no processo de criação? Você tem o princípio espiritual, o princípio material, a força da vontade se une, a criação da consciência com a lei, e vem um campo mental, onde se agrupa ali junto com a consciência. Vão entendendo aí a historinha para a gente compreender onde vai chegar isso aqui. Depois, aí chegamos, olha só, aqui, o universo começa a ser criado aqui, mas ele começa a se solidificar como, não é nem como átomo, é antes do átomo, tá? É muito antes do átomo. É antes mesmo como é que fala? Do núcleo, dos prótons, antes disso, são os quarks, os elementos que a gente nem conhece. Eles começam a aparecer aqui, mas é uma matéria. E aí você tem a criação de um mental mais material, porque ele vai dar, tudo isso vai dar vida à matéria. Vai criar um corpo material. Chegamos mais em frente. Aqui criamos o corpo astral. Corpo astral é como se fosse o perispírito, mas não é perispírito porque não tem ser humano ainda. Né? Mas é um corpo astral, que vai revestir todos esses corpos aqui, como se fosse dando vida àquilo. Não é ser humano ainda. Tá? E aí vai. Chegamos na criação do corpo etérico. É a energia que vai suportar tudo isso. A energia. E depois chegamos aqui. Está vendo os números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegamos no 7. O que é o 7? É aqui onde entra o corpo físico, mas não o nosso corpo. O corpo em geral.
Os corpos que vão dar vida aos planetas, os quarks, os elétrons, os átomos, tudo isso. Isso tudo é transformação e vai acontecer aqui. Quando você olha para esse fundo da bacia, eu chamo isso aqui de fundo da bacia, tá? Você vai ver, é como se a história do universo aqui, ó, começa aqui. Ou seja, o universo como o homem conhece hoje, com nebulosas, átomos, tudo isso, há 13, 15 bilhões de anos, ou sei lá quanto que a gente não sabe de verdade, anos-luz atrás, ele começa aqui. É aqui que ele começa. Daqui para lá, são coisas mais espirituais, mais no plano espiritual, em dimensões diferentes. Aqui que nós chegamos no denso, no físico, que a gente conhece. E aqui vai acontecer o quê? Todo o processo de evolução do universo, quando ele foi criado fisicamente, apareceu, até o mineral. Então, aqui é todo o processo material. Por que é importante vocês verem o vídeo? Vocês estão vendo eu falar, é uma coisa chata. Mas quando você vê o vídeo, você vai ver eu e a Grace falando e vão ver muitas imagens lindas ali, que vão dando uma compreensão melhor. Tá? A gente vai passar o vídeo depois para vocês verem. Aqui é todo o processo de evolução nossa, gente. Dentro do nosso nível de planeta primitivo, expiação e provas. Está tudo aqui. Ou seja, começa aqui e depois começa uma subida. O que é essa subida? É o aprendizado espiritual, desenvolvimento da consciência, despertamento de consciência. Tudo isso que nós estamos falando se dá aqui. Se dá aqui. E ora nós estamos encarnados e desencarnados. As desencarnados vêm para cá. Não, não é nada disso. Está aqui também. O mundo dos desencarnados, em geral do planeta Expiação e Prova, está tudo aqui. Não se apresenta num corpo humano físico, porque não está encarnado, mas se apresenta com um perispírito ainda muito embrutecido, bem materializado. E aí o processo vai subindo, né? Você tem um processo de despertamento de consciência que você começa a dominar a coisa material. Você começa a sobrepujar as coisas material. Vai subindo. E vai subindo mais. Aqui é os sobreviventes quase humanos. Daqui você vai para o outro nível. Qual outro nível? É o nível em que você desenvolve sentimentos. Você tem uma consciência maior do plano astral. Você tem mais intercâmbio com o plano astral. Você entende mais as coisas do mundo espiritual. É um desenvolvimento muito grande. E vai continuar evoluindo. Vamos lá. O item 4. O que acontece no item 4? Vocês estão percebendo que está subindo e está chegando no limite aqui? De encarnados e desencarnados? Percebe aqui, ó? O que acontece aqui? É quando você já passou por tudo isso aqui é a maior parte das nossas encarnações estão aqui. Aqui você já está se livrando aos poucos. Tá? Quando você chega aqui, você é totalmente humano, desperto. O mental que você tem, que é material, se aproxima do mental puro. Você está se liberando de tudo isso que ficou para trás. Tudo que foi para trás. E você sobe um pouco mais. Você vai para o nível 3, a consciência totalmente desperta. Você domina tudo que tem efeito material e os efeitos que ela traz. Domina tudo. Você não precisa mais reencarnar. Vamos lá. Aqui é entrega total ao divino. Você está quase chegando lá. Você não tem mais nenhum interesse pessoal. Espíritos superiores, quase puros. Ainda não. Quase puros. Vai mais um pouco. Aqui você tem o quê? Seres angélicos ligados diretamente a Deus. E aí você recomeça esse processo? Recomeça. Em que nível? Lembra que eu falei? Outro nível. Aqui. O que significa isso? Significa que quando você vence tudo aquilo, você chega de um nível de espírito puro, você vai ser o quê? Um missionário, um pacificador, o que era Jesus. Você vai trabalhar onde? Em outros níveis, em outros planetas, em outras situações, ajudando quem? Quem está vindo lá de baixo, no vermelho. Olha como as coisas vão funcionando. É um apoiando o outro. Jesus veio aqui embaixo, saiu lá de cima, ele saiu daqui, né? Saiu daqui e veio aqui. Olha que situação, para nos ajudar. E assim será o destino de todos os espíritos que sobem aqui. Eu passei isso para vocês, é para dar uma introdução e para dar uma ideia do que vocês têm. Como é que está a hora aí? 27, mas já tem muita informação. Não, como? 8h27. Ah, não, 8h07. Já tem muita informação. Sim, eu sei, meu amor. Então, eu dei essas informações para vocês e eu não estou preocupado de vocês terem entendido o detalhe dele agora,
porque, como lição de casa, vai ter um vídeo para ver, e na semana que vem, através disso que a gente colocou e do vídeo, a gente discutir um pouco. Mas o que eu queria mostrar aqui é como é que Jesus fala disso de uma outra maneira. Onde que está na mensagem de Jesus, como é que a gente pode dizer? Porque se você pegar as mensagens de Jesus, tem mensagens ali de coisas do dia a dia, de coisas do espírito, de coisas do céu, de coisas de uma evolução absurda que a gente não tem ainda compreensão. A própria lei a gente não entende ainda. Mas ele tem situações em que ele nos descreve como se fosse um mapa. Então entendam que as bem-aventuranças de Jesus nada mais são que um mapa de evolução. É um mapa de evolução. Isso é muito interessante. Então você pega a lei maior de Jesus. Tá? Vamos começar com a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todas as leis dos profetas estão contidas nesse mandamento. Então você tem aqui amor a si, amor ao próximo e amor a Deus. Nessa situação, é uma ordem. É uma ordem. Nada acontece sozinho, mas é uma ordem. Você diz que ama a Deus, mas você não tem intimidade com Deus. Nós não temos esse poder de estar recebendo de Deus poderes como Jesus recebeu. Então a gente ama a Deus. O próximo, a gente às vezes faz uma coisinha para o próximo. E a maior parte do nosso sofrimento é porque a gente não aprendeu a se amar. E tem um nível abaixo disso tudo que chama sobrevivência. Então, nós em geral estamos aqui ou estamos tentando migrar para cá. Ok. Então, quando a gente olha para esse aqui, para essa tabela, e caímos nessa a tabela de baixo, e pensando que as bem-aventuranças é uma escala de evolução, é um mapa de evolução, desde aqueles que começam até chegar no nível de um Jesus, vamos entender. Onde nós estamos? Se nós estamos aqui, vamos pensar assim, tá? Se nós estamos aqui, eu estou mostrando aqui, mas vocês não estão vendo minha setinha. Vamos pensar assim, a sobrevivência está relacionada com esse amarelo aqui embaixo. O amor a si está relacionado com esse primeiro grande marco. O amor ao próximo está relacionado ao segundo grande marco. E o amor a Deus está relacionado ao terceiro e quarto grande marco. Agora ficou claro para vocês o que eu estou mostrando. Muito bem, nós estamos na sobrevivência, quase humanos, mas ainda não. O que significa? Significa que nós ainda não entramos na lei, que é essa lei de amor a si, ou seja, esses marcos aqui. Nós estamos no amarelinho, fora da lei. Não bateu a porta. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Lembra do Buda, lembra da panela? Eu contei a história da panela para vocês, não contei? É que eu fiz uma palestra, não sei mais se eu contei aqui, eu contei lá, né? Então, assim, nós estamos batendo cabeça e a gente, por quê? Não se ama. A gente é egoísta, orgulhoso, vaidade, mágoa, doenças psíquicas, doenças físicas, baixo nível de conhecimento da vida e cultua a própria ignorância. Isso faz parte do mundo, com algumas exceções. Algumas pessoas estão tentando sair disso, mas isso é parte do nosso mundo, a gente vê isso. Isso é fato nas nossas vidas, a gente vê isso direto. Ou seja, está faltando isso aqui. Então, esse é o nível de sobreviventes. Quando a gente começa a migrar para um nível de humanos, a gente entra aqui. E o que é que tem na primeira fase de humanos que tem muito a ver com o Buda? São as dores. Olha o que Jesus mostra nas primeiras etapas. Bem-aventurados os pobres de espírito, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça. Está entendendo que o começo do caminho é de aflição, é de dor, é de sofrimento? Tem uma razão? Claro que tem. É como eu falo, o amor de Khalil Gibran. O amor de Khalil Gibran mostra o quê? Mostra um caminhar em que o amor vai nos fazendo aprender e através de sofrimentos, de despertamento de consciência. Não tem outro jeito. Está tudo aqui. Mas mesmo no amor a si, chega uma hora que depois que a gente desperta a consciência, a gente trabalha, a gente faz, a gente evolui, a gente chega num nível de bem-aventuranças diferente. Os mansos, porque herdarão a terra. É a terceira bem-aventurança, mas ainda dentro do nível de seres em processo de evolução, se tornando humanos.
se tornando humanos. Olha que interessante isso, gente. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que isso traz na nossa mente de coisas que estão acontecendo agora? O que vocês acham? O mundo está na violência. Demais. E ele fala, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. O que vocês acham que isso significa no momento que nós estamos vivendo? O que tem diferente acontecendo na nossa era que tem a ver com ser manso? O que vocês acham? Transição? Transição, regeneração. Isso. E o que ele está dizendo aqui? Os violentos não vão herdar a terra. Quem vai herdar a terra? Os mansos. Mansos. Entende? Quem são os mansos? São as pessoas que descobriram as leis ou descobriram uma maneira espiritual de mudar, de se esforçar, de lutar, de buscar o amor. Aqueles que não querem, que são os violentos, não vão herdar a terra, eles vão para outros lugares. É disso que ele está falando naquela época. E para a gente entender o processo do mapa. E por que o mapa, em algum momento, ele mostra que nós vamos passar por uma transição. É os mansos. É aqui o ponto. Ok, passamos para a regeneração? Passamos. E aí? Aí vem a segunda etapa, amor ao próximo. Qual é a lei maior da regeneração? É a fraternidade. É a solidariedade. A gente encontra isso em todos os livros. Olha aqui. Olha aqui. Aqui é a descoberta de si e a busca de crescimento. Aí você chega à mansuetude, que já é uma evolução. Aqui é amor ao próximo. É o mundo de regeneração. A bandeira da regeneração é o quê? Solidariedade. Né? Não vou nem dizer amor ao próximo, mas é solidariedade. E o que ele fala aqui? Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Opa! Misericórdia é o quê? Miséria e coração. Misericórdia. Córdia de coração. Você tem compaixão. Então, aqueles que têm compaixão do próximo. Olha isso. O segundo grande marco da consciência. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. Aqui é quando o ser já descobriu a porta estreita, já bateu, já achou. O segundo, que eles não estão vendo certo. Desculpa, primeiro grande marco, tá? Aqui nos bem-aventurados mansos, obrigado, meu irmão, é quando eles já bateram a porta, já tem a chave da abnegação e já estão entrando. Ele está aqui. Aqui já mudou mais. Aqui são aqueles que querem servir ao próximo, tem misericórdia dos que sofrem, dos que têm... Que é o segundo grande marco. É o segundo salto da consciência. E é um salto. Está aqui. Mas vai chegar um momento que, amando a si, se conhecendo, desenvolvendo a humildade, né? Amor a si, você desenvolve, você sofre, você entende, você conhece as leis, então as suas dores não geram tanto sofrimento. Então, as aflições, os que têm fome e sede de justiça, não geram tanto sofrimento, porque você começa a conhecer a lei. Você se torna uma pessoa mais mansa. Né? Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas é como se apanhasse tanto que você tem que ficar mansinho, não é isso, tá? Mas é só para a gente entender aqui, né? Quando você chega no amor ao próximo, você está no outro nível, você está no planeta de regeneração. É claro que tem gente aqui no nosso planeta que já está nesse nível até nesse, mas eles estão como missão. São seres espirituais maiores, e aqueles que vieram da geração nova, né? Aqui, o segundo grande marco é o amor ao próximo, é a solidariedade de um planeta de regeneração e um planeta ditoso. Isso é muito forte, a fraternidade mais ainda. Vai chegar em algum momento da vida que você vai estar num nível muito maior, você cresceu muito. Aí você entra no terceiro grande marco da consciência. Qual é o terceiro grande marco da consciência? O que vem? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. O que significa isso? Vai ver Deus? Não vai ver nada, não tem nada para ver. Né? Não é ver, enxergar. Vai conviver intimamente com Deus, com o poder divino. Então, esse ver não é com os olhos, você não tem mais olhos, não precisa de olhos para ver, físico. É a convivência de coração, de alma, de espírito. A convivência íntima com Deus. Você chegou lá. Isso é amor a Deus, é amor de verdade, é a intimidade com Deus. Aí, se você voltar aqui, lembra aqui? Seres de angélicos diretos ligados a Deus que recomeçam o processo em outro nível da criação. Está vendo aqui? É isso aqui. Volta lá. Depois disso, tá bom, você chegou lá, tem uma convivência com o divino, íntima ali, né?
Mas tem alguma coisa para fazer com isso, não é só para ficar, como fala as outras, ficar contemplando eternamente. Não tem nada de contemplando, não. É para trabalhar, é para usar, é para aprender mais, não para. Você recomeça. Como que você recomeça? Aí tem as bem-aventuranças aqui, ó. Quarto grande marco da consciência. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Gente, o que significa isso? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bom, pacificador é Jesus. E por que chamado filho de Deus? Nós não somos filhos de Deus? Somos, só que tem uma diferença. Aqui, esse filho de Deus é aquele filho que recebe uma outorga. Sabe o que é uma outorga? Pensa que você tem um filho e você vai e registra o filho no cartório, não registra? Então, ele recebe um documento. Olha, ele é meu pai, está aqui escrito no documento. A outorga divina não é um documento, mas este chegou no nível de poder receber a missão de pacificar, de trabalhar em outros locais, em outros mundos, em outros planetas, o que for. Jesus. Mas tem coisas que Jesus fala que acontecem depois disso. Que é: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça e injuriados, porque deles é o reino de Deus. Não é o que aconteceu com Jesus? Não é isso? Ele era um pacificador, ele era um missionário divino, né, que veio ali. E o que aconteceu com ele? Nós não queremos, nesse nível que nós estamos aqui, esse tipo de situação. Deu para compreender a lógica daqui? Ok. Nós vamos dar uma parada aqui. Depois nós vamos para isso aqui. Vamos explicar isso aqui, tá? Deixa eu ver a hora. Não. Vamos parar por aqui. Na semana que vem... Oi, meu amor? Tem. Nós vamos... É que a primeira... É que ela falou que tem muita informação, mas aquela roda não era importante entender. Eu falei, vou falar de novo. Era para vocês se situarem, que eu vou passar um vídeo para vocês entenderem melhor em casa e discutir ela depois. Essa parte aqui é uma parte importantíssima, mas simples de entender. Tá? Então, eu queria saber o que vocês acharam disso, se vocês entenderam, se está em dúvida, se está fácil, está difícil. Algum comentário sobre isso. Da roda não precisa se preocupar, porque isso vai ser o vídeo que nós vamos passar amanhã para vocês. O que vocês acham? Vamos lá? Vamos conversar um pouco? Então, desses 4 marcos aqui, a gente está lá na época de Jesus, há 2000 anos atrás, e chega no 4º grande marco, 2000 anos depois, e não mudou muito. A gente continua vendo... Fora da lei. Fora da lei. Totalmente. Nós estamos no amarelo. No amarelo. Nós estamos lutando para entrar aqui no 1º grande marco. Quantas reencarnações para a gente chegar nesse 4º marco aqui, ó. Não tem, porque aqui não tem reencarnação. Aqui não tem mais. Até aqui tem, mas daqui para lá você não reencarna mais. É um processo de desenvolvimento espiritual em outro nível. É Jesus. Não reencarna, só vem como missão. Nem chegar no final do 2º marco já é uma... Pensa. Ó, você está amando o próximo. Aí, quando você faz isso aqui é só consequência. Você não tem ação nenhuma, é uma consequência. Você já cai aqui, ó, depois. E daqui para lá é você trabalhando junto com o divino. Como Jesus fala, eu e Deus, ele comigo. Né? Mas faz sentido no que a gente tem de sofrimento, faz sentido no que a gente tem de dificuldade, de dor, a gente pensar que isso aqui vai ser rápido? Não, né? Não. Claro que não. E não tem problema. Vai demorar quantos milhões, bilhões? Não importa. Nós estamos num caminho. E esse caminho quem faz somos nós. É nós que fazemos esse caminho daqui para cá. Né? É um alerta para fazer cada dia melhor, né? Não tem outro jeito, né? Chega é bem interessante. Diana, assim a gente compreende, né, que não é fácil a gente atingir. Né? É como você colocou há 2024 anos atrás, antes de Jesus, né? E interessante a gente observar a parte tecnológica da vida, né? Como que a ciência, se formos comparar com a época de Jesus, não tem o que contestar. Exatamente, um salto imenso, né?
mas a nível moral, a nível espiritual, a gente percebe que nós somos muitas vezes, como naquela época de Jesus, só mais modernos, né? Mais modernos. Tem uma professora de filosofia que fala assim, naquela época ele corria de biga e caía no precipício, agora ele corre de carro 0 km e cai rápido. Agora, olha só, gente, isso aqui é uma informação importante para nós, mas não tem nada a ver com o nosso dia a dia agora. Isso aqui é uma informação mais importante, ainda não tem, mas a gente já pode começar a pensar em alguma coisinha. O nosso ponto, gente, é daqui para cá. É disso que nós temos que cuidar. Sair dessa situação e cuidar de começar a entrar aqui. Esse é um grande despertar para esse processo de encaminhamento, porque depois que entrar aqui não para mais. Mas enquanto não entrar, nós ficamos batendo cabeça aqui, na sobrevivência. Entende? A nossa preocupação está aqui, está nisso aqui. Não é nem isso aqui ainda, ó. Né? Está aqui. O mais importante é que nós estamos aqui com boa vontade, né? Querendo, de fato, né? Nos melhorar, né? Isso é importante, que a gente tenha isso como meta, objetivo todos os dias na nossa vida, que a gente tenha como objetivo de ser um pouco melhor do que fomos no dia anterior. É isso é o dia a dia. Mas sabe uma coisa que é boa na vida? É uma coisa que chama motivação. Motivação é fundamental. Quando você não tem motivação, você não vai para lugar nenhum. Lembra daquela menina que cai naquele lugar, como é que chama? Alice no País das Maravilhas? Lembra do gato? Para onde você vai? Eu não sei, então pode ir para qualquer lugar, não faz diferença. Lugar Hã? Alice, se não sabe para onde vai, qualquer lugar. Vai para qualquer lugar serve. Gente, a maioria está assim. A maioria de nós não está sabendo para onde que vai. Aqui o que nós estamos mostrando é para onde nós vamos. Isso já é um ganho imenso. Olha, tem que ir para cá, tem que fazer isso aqui e vir para cá. Esse é o caminho, não é o caminho esse aqui, de jeito nenhum. Mas ele começa com um amor a si, que também vai ter alguma ajuda ao próximo, as coisas vão assim. É o amor a si. Esse amor a si passa por isso aqui. Vamos ligar isso de Jesus com Buda. As dores, conhecimento das leis universais é a causa de compreensão das dores. Mas como resolver as dores, o que é? Vocês lembram? Se você tem desconhecimento, é conhecer. Porque a partir do momento que você começa a conhecer o porquê das coisas, teoricamente, entende-se intelectualmente que você conhece o porquê das coisas, você começa a amenizar o sofrimento. A dor não, a dor vai existir, mas o sofrimento vai diminuindo. Eu entendo que eu estou tendo essa dor porque tem uma razão. Pronto, aquilo já muda demais. E isso faz parte disso aqui, dessas primeirazinhas aqui, ó. Isso é um processo que nós temos que entrar. Isso é muito. A gente já está nele. Mas o problema de estar sofrendo, se a gente está aqui, não adianta nada, porque o sofrimento vai continuar acontecendo. A gente não entrou aqui. Aqui é diferente. Aqueles que sofrem, mas confiam, mas têm fé e sabem por que sofrem. É diferente. Aqui não. Aqui são os que sofrem, não entendem nada, estão na ignorância e a dor só vai piorando. Essa tem uma diferença enorme. Mas tem sofrimento no início da jornada? Tem. É o próprio sofrimento de você perceber que você tem que viver num mundo como esse, você gostaria de estar numa situação diferente, mas não está, e tem que entender isso e compreender. E tem que ainda buscar confiar em Deus. Porque com a confiança em Deus, tudo isso aqui vai mais fácil. Eu como a análise de hoje, eu achei a aula hoje muito boa, eu compreendi tudo. Para mim, eu tenho que depois ver melhor, porque eu não consigo ler, acompanhar e ler ao mesmo tempo, infelizmente. As letras são muito pequenas para mim, não tem condição. Mas depois eu tenho uma forma aí eu preciso estudar. Então, eu estou começando a me organizar para poder fazer esse processo de estudo. Já anotei aqui, peguei um caderninho só para a aula. E o que eu acho
que é muito importante para mim. E o que eu estou trazendo nesse meu tempo aqui na Terra, nesse planeta, o que eu acho que é muito importante é poder respeitar o ritmo de cada pessoa. Respeitar o ritmo de cada pessoa. Porque eu estou apavorada de ver a quantidade, né, de informações e como todos alegam serem os donos da grande verdade, entendeu? E isso, e se você não tiver aqui comigo, você está fora, né? A gente tem um termo aí de cancelamento das pessoas, então você tem que estar. E cada ser é um ser. Não tem como. Não tem como. Cada um vai trilhar a sua própria jornada no seu tempo, na sua hora, no seu caminho. E isso é extremamente individual. E uma coisa importante nisso que você está falando é entender que existe uma regra assim, isso que está certo, mas antes disso tem uma regra que diz assim, mas você tem que querer alguma coisa. Exato. Porque senão você nem vai começar. E a pessoa, ela que vai decidir isso. Quando ela vai querer. E o amor, para mim, a tolerância, a base de tolerância, é a gente acolher essa ideia, né, de que cada pessoa é um ser e cada um não adianta, cada um vai trilhar o seu próprio caminho. Nós estamos vivendo, né, tantas religiões em conflitos, tantas guerras. Aí cada hora eu recebo no celular, cada hora é uma teoria diferente da minha parte. É de pêndulo, é de não sei o quê, cada coisa. E eu estou assim, estou selecionando as informações, eu nem vejo mais, porque são muitas. E todas elas, com as pessoas praticamente aí o algoritmo os algoritmos, ele direciona, né? Sim, claro. Um tempinho olhando ali, você começa a ser bombardeado pelas informações. Aquilo ali me deixa assim... Mas, ó, esse a gente estava falando esses dias. Quem tem que se proteger somos nós. A gente tem que criar uma muralha de proteção e que não é difícil. Se você fizer isso durante 1 semana, 10 dias, aquilo já começa a mudar. Exatamente. Então, para mim, eu estou vendo que a importância que porque você só vai se ligar a um outro ser, isso é o que eu penso, né? A um outro ser, seja em que nível, no nosso nível aqui que estamos, a gente só vai se ligar, e hoje a gente começou falando em confiança e desconfiança, a gente só vai começar a criar esse vínculo de confiança se houver realmente essa compreensão que cada um tem a sua própria jornada. Exatamente. E vai trilhar, e a gente acolher o outro, aceitar o outro como ele é, e não como a gente quer que ele seja. Isso. Mesmo que seja o melhor que a gente quer, que acha que é o melhor. A gente fala, mas se a pessoa, quantos passos que ela vai dar ao dia, individual. É isso mesmo. É aquilo que a Joana falou, é de cada um. É de cada um. Gente, a gente está na hora, eu acho que eu vou fazer uma coisa. Amanhã eu vou passar o link do vídeo que eu preciso que vocês vejam, com calma. Agora, depois da aula. Amanhã, hoje eu não consigo, amanhã eu vou passar o vídeo, tá? Para vocês.
Aí vocês veem isso com calma para a próxima terça-feira e a gente vai gastar um tempo na próxima terceira para discutir aquilo lá. Tá bom? Tudo bem? Deixa eu fechar aqui. Ok. Bom, eu fiz a prece inicial. Quem gostaria de fechar a prece? Maurício, vamos lá, que você não fez na semana passada. Pode ser? Vamos, eu já fiz várias hoje, que a gente já teve trabalho mediúnico. Então, Gleice, faz para a gente. A Gleice vai fazer para a gente, então. Quanto mais prece, melhor. Terça-feira também é dia que a gente trabalha de manhã, inicia e fecha a terça-feira trabalhando, né? Isso é muito bom, né? Então, vamos, mais uma vez, elevar nossos pensamentos ao alto e com o nosso coração, com muita gratidão, Senhor Deus, por estarmos aqui em busca de conhecimento, para que nós possamos ter discernimento e, sendo assim, que nós possamos ser pessoas melhores. Nossa gratidão a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, nossa gratidão aos espíritos que são responsáveis por esse trabalho e que a semana que vem nós possamos estar aqui com essa mesma disposição e vontade de aprender. Que todos os nossos companheiros que não puderam estar presentes hoje, aqui na salinha, e todos que nos assistem virtualmente, recebam a luz de nossa Mãe Santíssima. Obrigado, Senhor Deus, e despeça-nos em paz. Graças a Deus. Gente, boa noite. Boa noite, muita luz para vocês, fiquem na paz. Boa noite, gente. Boa Desculpa semana. pelo nosso atraso aí meio corrido, né? Mas tudo bem. Perfeito. Até semana que vem, se Deus quiser. Até mais. quiser. Fica com Deus. Estou fechando aqui.